Olá, eu sou a Gabriela Lisboa e hoje nós vamos falar de um assunto bem importante para todos nós, a simplificação tributária. Vocês que acompanham nossos vídeos aqui no Instituto Combustível Legal já devem ter ouvido falar, e muito, sobre a necessidade de uma reforma tributária. E falo isso não somente no âmbito geral, o que seria um grande avanço para o país, mas especialmente dos impostos do setor de combustíveis, um dos segmentos que mais arrecada no Brasil. Simplificar já resolveria muitos dos nossos velhos problemas relacionados às fraudes, já que a alta carga tributária atrai empresas mal intencionadas. Aqueles espertinhos que se aproveitam justamente de todo esse emaranhado de normas fiscais para sonegar e praticar crimes. Ao que tudo indica, a boa notícia é que finalmente essa é a agenda prioritária no Congresso para esse ano. E vou te dizer que propostas não faltam, viu? Mas vamos focar no nosso setor, no setor de combustíveis. Para falar sobre isso, nós procuramos o deputado Alexis Fontaine, um conhecedor e estudioso do assunto. O deputado faz parte da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara Federal. Então, vamos ao nosso papo. Deputado, primeiro, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu vou começar essa conversa já indo direto ao ponto. Nós vamos ter reforma tributária em 2021? Vamos ter reforma tributária em 2021 e vamos trabalhar bem para isso, porque o setor produtivo brasileiro não suporta mais esse sistema tributário brasileiro, as distorções, o custo Brasil e tudo que está envolvido nesse atual sistema tributário que tira tanto a nossa competitividade. Deputado, qual é a importância da arrecadação de impostos, no caso dos combustíveis, claro, para os cofres públicos? É muito grande, tem muitos estados, falando em ICMS, por exemplo, que representa quase 18% de toda a arrecadação do ICMS. Como o governo tomou a decisão de tributar a energia como um todo, seja ela líquida, seja ela em elétrons, seja o que for, acaba tendo uma carga tributária extremamente pesada naquilo que é base de qualquer economia. Deputado, hoje existe uma grande quantidade de alíquotas de impostos e contribuições sobre combustíveis, né? A gente tem os tributos federais, PIS, COFINS, CID, os tributos estaduais, ICMS, cada estado tem uma alíquota, fundo de pobreza. Esse emaranhado todo de regras e diferenciais de tributos, isso vem provocando distorções concorrenciais. Como o senhor avalia esses problemas e qual seria a recomendação para mitigá-los, para resolver tudo isso? Eu avalio como extremamente graves. Nós temos o pior sistema tributário do mundo, um sistema tributário, como você mesmo disse, confuso, que é terreno fértil para os aproveitadores, sonegadores e a turminha que faz planejamento fiscal ou elisão fiscal, né, onde eles fazem planejamentos. Ele é péssimo para boa concorrência, porque no final das contas ele premia aquele que faz desse tipo de artifício de sonegação, de planejamento. Ele cria distorções em relação ao resto do mundo, então nós acabamos ficando muito fechados aqui entre nós mesmos. Ele manda a conta para o consumidor final, que, vamos falar a verdade, o consumidor brasileiro não é um dos mais ricos do mundo. Então, o sistema tributário, ele simplesmente é tudo de ruim, ele agrega custo, e tem um nome para isso no Brasil, que é o custo Brasil, né? E é um custo absolutamente desigual com as outras economias. Toda economia tem algum custo, mas o nosso custo, ele mexe diretamente na competitividade das nossas empresas. E eu sempre falo isso nas minhas palestras, nas minhas apresentações. Quando nós não somos competitivos e fechados, quem paga essa conta são os consumidores brasileiros, que pagam mais caro por bens e serviços, e as empresas brasileiras, que acabam perdendo competitividade para poder ampliar mercados globalmente. Então, quando a gente começa com esse tipo de confusão que é feita, com tantos tributos, com bases múltiplas, com regras em cada estado, em cada momento que você vai comercializar, é insegurança jurídica, é um emaranhado de obrigações acessórias,
é uma insanidade que ninguém sai ganhando com isso. Isso é fruto da incompetência, uma incompetência profissional que atrapalha tanto o ambiente de negócios no Brasil. Deputado, hoje os governadores reclamam da dificuldade de prever a sua receita. Existe a proposta de se criar um regime de monofasia na tributação dos combustíveis, isso falando no caso do combustível por litro. Como que seria essa proposta? Como que o senhor avalia? Realmente vai ter mais previsibilidade, porque independentemente do preço de venda desse combustível pela Petrobras, pelas refinarias, eles vão ter uma receita por litro. E como o volume de litros é relativamente mais previsível, eles acabam tendo previsibilidade de arrecadação. A única questão que é importante, né, aí sim para o consumidor final, é que essa alíquota ad rem aí sobre o litro, que ela não fique variando também tanto, uma vez que o combustível vai ter uma variação como uma commodity, que tem influência sobre a commodity em si e o preço em dólar, né? Então são duas variáveis que influenciam no preço do combustível em reais no Brasil, mas a gente entende que na cadeia de combustíveis, a monofasia na fabricação, né, na refinaria, ela realmente é um salto de qualidade no ambiente concorrencial para quem quer fazer as coisas corretas no Brasil na área de combustíveis. O setor de combustíveis ele é bastante afetado pelo chamado mercado irregular, ou seja, empresários, empresas que não recolhem os impostos devidos. Essa unificação de impostos, na sua opinião, pode combater essa prática? Pode combater essa prática, mas também temos que ter um outro rigor, que são os devedores contumazes, que também fazem parte da cadeia de combustíveis. E o devedor contumaz, ele na verdade não é um sonegador, é apenas uma pessoa, uma PJ, uma pessoa jurídica, que vende e não paga. E aí acaba você criando um desbalanço, né, um desequilíbrio no mercado, onde você acaba prejudicando quem quer trabalhar corretamente. Então, a unificação dos impostos ajuda no aspecto de você querer fazer planejamento tributário, aquele biombo que vai ajudando o sonegador. Mas temos que lembrar do devedor contumaz, que é uma outra categoria de sonegador e que também atrapalha a concorrência no mercado. Certo. Deputado, falando então sobre o consumidor final, essa simplificação tributária aplicada aos combustíveis vai trazer benefícios? Teoricamente, sim, mas eu ainda acho que o melhor para eles seria realmente uma reforma tributária ampla e não pontual, onde todo caminhoneiro pudesse se creditar do imposto que paga para poder abater do imposto que ele tem que pagar pelo frete. Mas concordo, né, acho que é previsível que os estados, dessa forma, também tenham mais previsibilidade e que é tudo que os caminhoneiros querem. Agora, o que os caminhoneiros querem, de fato, é ter certeza que vão sair do norte e ir para o sul e não vão ter surpresas no meio do caminho com um preço de combustível que varia tanto de um estado para outro estado. De novo, quando a gente tem uma tributação ad rem por litro, ainda fica na discricionalidade do governador de definir qual que vai ser esse valor. E isso gera novamente distorções, né? Combustíveis é um do tipo do componente, vamos dizer assim, base de qualquer país, né? Energia e que muito influência no frete dos caminhões no Brasil, que é a base de transporte brasileira, que talvez merecesse um tratamento específico ou aumenta a concorrência, abre os mercados definitivamente para importações independentes e para as pessoas poderem ofertar mais além do que é ofertado pela Petrobras, e assim a gente tem de fato um livre mercado, ou dá previsibilidade para o caminhoneiro. Agora, realmente, assim, o sistema tributário hoje atrapalha muito, né, tributos federais e estaduais. O ideal era a unificação de tudo isso para dar mais previsibilidade e menos variabilidade entre os estados. Deputado, para encerrar, então, eu gostaria de saber qual é a sua opinião sobre a tributação dos combustíveis. Qual seria o sistema ideal para o senhor?
Na minha visão, o sistema ideal é aquele que gera menores distorções, não só pensando em combustíveis, mas toda na cadeia de químicos, onde estão também os combustíveis. Eu entendo que a PEC 45, ou o IVA brasileiro, não criaria distorções entre um regime especial só para combustíveis, que a gente entende o problema grave de sonegação, de adulteração, de devedores contumazes, ou seja, a monofasia resolveria isso bem, mas isso pode gerar distorções para as demais cadeias que também usam as mesmas matérias-primas dos combustíveis. Então, na minha visão, para não criar distorções, é melhor que todo mundo esteja sobre um regime tributário único, como acontece na Europa, acontece na Oceania, na Ásia, de valor agregado, e aí quem compra o combustível se acredita naquela fase dos impostos que já foram pagos inicialmente. Mas devo deixar bem claro que eu sou uma pessoa absolutamente aberta a escutar e a ver os prós e contras, e se a gente encontrar soluções que conseguem atender ao setor de combustíveis, mas que não cria distorções que comecem a gerar sonegações ou planejamentos tributários, estou absolutamente aberto para poder entender e escutar a opinião de todos e poder encontrar a melhor solução para o Brasil. Deputado, muito obrigada por essa conversa e mais uma vez obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado, sempre à disposição numa boa conversa, uma boa filosofada sobre esse assunto que o Brasil precisa avançar tão seriamente esse ano. Até a próxima, então. Tchau, tchau.